Que o Brasil é um país com profundas desigualdades não é segredo, né? Muitas famílias não conseguem pagar advogados, crianças ficam sem vagas em escolas e muita gente não consegue atendimento básico. A quem recorrer? Quando a cidadania não é respeitada, gente, como é que faz? Guilherme Deckers, que é da Assessoria de Planejamento e Infraestrutura da Defensoria Pública de Minas Gerais, vai nos contar agora. Oi, Guilherme, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cleide. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de poder falar aqui com vocês, com todos os telespectadores, sobre a Defensoria Pública, né? Essa instituição que, como você disse, importantíssima para todos esses direitos e muitos outros que as pessoas podem buscar assim que acessá-la, né? Assim que buscar a Defensoria Pública e procurar nós, defensores e defensoras. O que é a Defensoria Pública? Cleide, a Defensoria Pública ela é uma instituição, assim como o Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, né? Uma instituição autônoma e independente. Ou seja, o que significa? Significa que a Defensoria Pública não está sujeita a outros poderes, né? Não está abaixo de outros poderes, não pode sofrer interferências políticas ou, enfim, de interesses alheios e escusos que não sejam da própria instituição. Então, às vezes, tem alguns assistidos que têm o receio, vou procurar um advogado, né? Vou procurar um defensor, por exemplo, e ele é pago pelo Estado para eu litigar, né? Para eu processar o próprio Estado, se for uma causa contra o Estado, por exemplo. Mas isso não tem relação, né? A gente não, o fato de nós sermos servidores públicos do Estado, por exemplo, né? Na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, como tem a de Goiás, etc. também, não nos impede que nós litiguemos, que nós tenhamos processos contra o próprio Estado. Então, por exemplo, se uma pessoa sofreu um acidente numa rodovia estadual, né, aí em Goiás ou aqui em Minas, em qualquer outro estado, e foi por má manutenção da estrada, por negligência do Estado, um defensor público do Estado, ele pode, sim, perfeitamente litigar contra o Estado. Ele tem independência, ele tem autonomia, e a Defensoria Pública também tem. Ela tem sua própria verba, ela tem o interesse maior dela é proteger o cidadão e a cidadã. Então, a Defensoria Pública, ela existe para prestar essa assistência e a orientação jurídica, seja judicial ou extrajudicial, a todo cidadão e a cidadã em situação de vulnerabilidade. Ou seja, e a vulnerabilidade, Cleide, não é só financeira, né? É bom a gente destacar isso. Ou seja, não é só a pessoa pobre, a pessoa de baixa renda que pode procurar a Defensoria Pública. A pessoa em vulnerabilidade social, a pessoa em situação de vulnerabilidade jurídica também pode. Por exemplo, a mulher em situação de violência doméstica, independentemente da renda dela, ela pode procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai ampará-la, vai prover assistência jurídica, dependendo da unidade da Defensoria Pública, vai ter assistente social, vai ter psicólogo, vão ter especialistas que vão poder ouvir essa mulher também, para que ela... Porque, geralmente, o conflito, né, a situação de violência doméstica, ela não se limita só à questão homem e mulher ali, tem problemas psicológicos que podem ser... a mulher precisa de uma escuta de um profissional de psicologia, de um profissional da assistência social, enfim. Então, a Defensoria Pública ela atua também em situações de vulnerabilidade social, como essa da mulher vítima de violência doméstica, do idoso, da pessoa com deficiência, do direito à saúde. Então, por exemplo, se a pessoa não tem condição financeira de comprar um remédio de alto custo, ou se precisa de uma transferência de uma UPA para uma unidade hospitalar com maior estrutura, de um leito com maior estrutura, a Defensoria Pública vai garantir, enfim, defender o interesse dessa pessoa. Então, é bom a gente deixar bem claro isso, que a Defensoria Pública não só atua para as pessoas de baixa renda, ela atua para todas as pessoas, judicial e extrajudicialmente. Deixa eu entender assim, vamos para uma parte assim mais física. A Defensoria Pública tem, você falou aí que tem psicólogos também. E aí em Minas, quantos advogados tem aí na Defensoria Pública, assistentes e tudo mais? Quantas pessoas trabalham aí na Defensoria Pública? Mais ou menos? Minas, sim, aqui em Minas, de defensores e defensoras, nós temos pouco mais de 700, mas Minas Gerais é o estado que tem mais comarca, ou seja, é o estado que tem mais municípios onde tem sede de poder judiciário nele. Então, mesmo com esses 700 defensores, a gente não consegue atender nem metade dos municípios onde tem um juiz atuando, entendeu? Então, a gente consegue atuar em cerca de 120 unidades, mais ou menos,
e nem em todas as unidades a gente tem psicólogos, assistentes sociais, por exemplo. A gente tem aqui em Belo Horizonte, a gente tem em Betim, tem outras unidades também, mas infelizmente, né, a Defensoria Pública ela ainda não recebe por parte do Estado, por parte da União, o mesmo tratamento que o Judiciário e o Ministério Público recebem, né? Tem melhorado a relação, né? A gente tem adquirido maior visibilidade e por isso eu agradeço novamente a vocês, aqui em casa e a você pelo convite, porque é muito importante que as pessoas conheçam a Defensoria Pública, né? Muitas pessoas às vezes só vão conhecer, até estudantes de direito só vão conhecer a Defensoria Pública às vezes quando entram na faculdade. Eu já conheci antes e me apaixonei com a Defensoria Pública estudando me formando em direito e quis ter esse caminho, né? Traçar esse caminho e ser aprovado aqui na Defensoria de Minas, fui aprovado também na Defensoria de Goiás, assim, por pouco não fui para aí, só não fui para aí porque Minas me chamou antes, porque eu amo o estado de Goiás, mas, então assim, a Defensoria Pública, ela, em regra, nos estados, ela tem sim um quantitativo de pessoal, de estrutura e orçamentário mais baixo do que o Poder Judiciário e o Ministério Público, né? Infelizmente, a gente não consegue ainda ter uma atuação 100% em todos os estados, né? Como eu disse, aqui em Minas a gente não consegue, a gente tem cerca de 700 defensores para um universo aí de pelo menos 1.200 defensores no estado, né? Para poder abranger e atender toda a população mineira. Tá bom. Agora, você disse que a Defensoria Pública não está aí só para as pessoas carentes, que não têm recursos. Então, qualquer pessoa pode recorrer, pode ter esse benefício? Sim, Cleide, em regra, qualquer pessoa, né? Dependendo da área de atuação, a gente tem critérios econômicos, que vão variar de acordo com estado para estado, de defensoria para defensoria, etc. Mas, em regra, qualquer pessoa pode se socorrer à Defensoria Pública para defender alguma situação de violação a seus direitos, né? E em todas as áreas, né? A Defensoria Pública defende absolutamente todos os direitos dos cidadãos e das cidadãs. Então, por exemplo, direito na área do direito algum direito violado no direito civil, direito de vizinhança, né? Então, se, por exemplo, um vizinho está abusando do direito de vizinhança dele com relação ao outro, construiu um muro maior do que poderia, esse muro está atrapalhando a visibilidade, ou o sol, ou, enfim, no terreno do vizinho ao lado, direito contratual, direito do consumidor, direito à saúde, direito de família, por exemplo, questão de divórcio, pensão alimentícia, direito penal, né, proteger as pessoas que estão sendo acusadas de algum crime, as pessoas que estão cumprindo alguma pena. Então, a Defensoria Pública ela atua em regra, para a defesa de todos os direitos das pessoas, quando não for matéria da Defensoria Pública do Estado, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, vai ser matéria da Defensoria Pública do Estado, ou melhor, da Defensoria Pública da União, porque tem matérias e tem assuntos que são tratados pela Defensoria Pública da União, por exemplo, uma pensão no INSS, isso é matéria que vai ser resolvida pela Defensoria Pública da União, mas a pessoa procurando a Defensoria Pública, ela não precisa se preocupar em achar, isso daqui vai ser da Defensoria Pública do meu Estado, vai ser da Defensoria Pública da União, isso, ela procurando essa orientação jurídica, a Defensoria Pública vai encaminhá-la para o órgão correto, se não for naquela própria Defensoria onde ela esteve. Mas, em regra, toda pessoa pode procurar a Defensoria Pública, dependendo da área de atuação, como eu disse, se for família, se for alguma questão civil, ou seja, de direito de vizinhança contratual, nós teremos, sim, critérios de renda para diferenciar a pessoa de baixa renda da pessoa que realmente pode arcar com os custos de um advogado. Mas em algumas áreas, por exemplo, a gente atua independentemente da renda, como eu te disse, né, no direito em defesa da mulher, em situação de violência doméstica, no direito criminal também a gente atua independente da renda, então ainda que a pessoa seja rica, ela pode procurar a Defensoria Pública para defendê-la num processo criminal, porque no processo criminal a pessoa está em vulnerabilidade jurídica, né? Ela corre risco de liberdade, ela pode ser presa ao final daquele processo. Então, por isso, a Defensoria Pública atua ainda que a pessoa tenha condição financeira de pagar um advogado. Então, em regra, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública, sim, deve procurar, que ainda que, por exemplo, na cidade não tenha um defensor para aquela área específica, né? Porque, como eu disse, a gente não consegue ter uma atuação 100% nacionalmente ou estadualmente, a gente vai direcionar a pessoa para onde ela pode ser atendida para que tenha seu direito preservado, seu direito resguardado e seu direito garantido. Você disse aí que em várias cidades de Minas Gerais, já que você está falando daí, não existe a Defensoria Pública em todos os municípios. Mas tem aí uma espécie de defensoria itinerante? Seria mais ou menos isso? Tem também, Cleide. Nessas situações, a gente
tem nossa defensoria itinerante, nós temos ampliado nossa atuação, então, na medida em que o orçamento da Defensoria Pública ele é incrementado, a gente também incrementa, a gente também expande para outras unidades onde a gente não tem. Então, por exemplo, recentemente a gente inaugurou na IA, inauguramos outras comarcas, mas a gente tem essa de defensoria itinerante, mas nas situações excepcionais, onde a gente realmente não tem defensor itinerante, não conseguiu expandir o serviço, a pessoa vai ter que se valer do advogado dativo, né, que é um advogado indicado pelo juiz ali da causa, né, para que esse advogado proceda à defesa dela. Sim. E, posteriormente, esse advogado é remunerado pelo próprio Estado. Ele, digamos assim, ele entra numa fila para receber o valor quantificado numa tabela, enfim, judicial, que determina qual o valor que ele recebe por aquela ação especificamente. Então, assim, em todo o estado, em toda a cidade, a pessoa está amparada, seja pela Defensoria Pública, que é a regra, que deveria ser a regra por previsão da Constituição, né? Nossa Constituição de 88, ela fala que a Defensoria Pública é a regra, seja por um advogado dativo. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que, não havendo defensoria na cidade onde ela mora, ela vai ter essa defesa proporcionada por um advogado ou por uma advogada. Ok. E quais são as demandas mais procuradas na Defensoria aí em Minas? Cleide, aqui, não só aqui, mas em regra, porque tem um certo... uma linha ali de atuação comum nas defensorias públicas, não só de Minas, mas, enfim, em toda a nação, né? Em regra, as demandas mais procuradas são na área de família, para divórcio, para separação, para ajustes na pensão, na guarda das crianças. Também temos muita demanda na área criminal, né? Na defesa das pessoas que estão sendo processadas por algum crime, na defesa das pessoas que estão privadas de liberdade. Na área da saúde também a gente tem uma atuação muito presente e muito grande, porque, né, tem uma série de medicamentos que às vezes o Estado, o município, a União não consegue proporcionar ao cidadão e à cidadã, então essa pessoa busca a Defensoria Pública para que tenha esse direito resguardado, né, para que tenha, como eu disse, às vezes algum leito de internação no hospital com maior estrutura, medicamento de alto custo, insumo para algum tratamento. Então, assim, basicamente são essas três áreas que demandam maior atuação da Defensoria Pública: família, criminal e execução penal, né, para a pessoa que está cumprindo pena, e também na área de saúde, né, resguardando aí, protegendo a vida da pessoa. Doutor, a gente tem visto muito, infelizmente, no Brasil, os casos de mães que perderam seus filhos, e principalmente crianças negras, que foram confundidas porque negro pode ser que seja malandro, que tem essa cultura, esse racismo estrutural, que, se Deus quiser, um dia vai acabar. Essas mães que perderam esses filhos e que ficam descrentes da vida e que às vezes não procuram os direitos dela porque fala: isso não vai se resolver. Para pobre nunca resolve. E a pessoa desanima e não procura. A justiça tarda, mas não falha? Cleide, eu posso dizer que a justiça realmente ela não falha, e na Defensoria Pública a gente busca ao máximo atender da melhor forma possível casos como esse, né? Assim, tem uma espécie de vocação realmente por trás de cada defensor e defensora, né? Nós, como eu disse, né, no meu caso particular, eu, desde a faculdade, me apaixonei pela Defensoria Pública porque buscava isso, buscava poder ajudar uma pessoa que está numa situação desamparada, uma pessoa que é invisível aos olhos do Estado. E o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que procura a Defensoria Pública. A gente tem toda, digamos assim, a gana, o interesse, a vontade em ajudar, né? Essas pessoas têm o nosso olhar, têm a nossa proteção, têm a nossa empatia. E realmente, nesses casos, por exemplo, que você disse, né, da pessoa que perde o filho, a filha, por violência do Estado, esses casos absurdos que a gente infelizmente ainda vê, né, que realmente, se fosse uma pessoa branca ali, não teria acontecido nada. A pessoa vítima dessa violência, ela pode buscar a Defensoria Pública, ela deve ser indenizada pelo Estado, né? Se foi uma violência por parte do Estado onde ela mora, se foi por parte do município, então ela vai litigar contra o município, Goiânia, Trindade, enfim. Ou vai te litigar contra a própria União, se a violência foi provocada, digamos assim, por um policial federal, né? Por um policial rodoviário federal, enfim. Então, assim,
a justiça pode tardar, mas ela não falha realmente. E quando tem um defensor ou uma defensora ao lado desse cidadão ou dessa cidadã vítima de uma violência cruel como essa, ela talvez não vai tardar e também vai ser eficaz, sabe? O que eu posso dizer é isso. Busca a Defensoria Pública, sim. Nós temos todo o carinho e a escuta para amparar essas pessoas. Você falou por 2 vezes aí que, estudando, você se apaixonou pela Defensoria Pública. E nessa última fala aí, senti até uma pontinha de emoção para você desenvolver um trabalho tipo esse aí que a gente estava falando e ter um êxito. Conta uma história aí pra gente de que você tenha atuado e que você teve êxito e que te emocionou muito. Eu lembro até hoje porque ainda uso esse perfume que eu ganhei de presente, né? Assim, a gente, em regra, como defensor ou defensora, a gente não, óbvio, e essa é uma coisa que é boa destacar também, Cleide, bom você ter falado sobre isso, defensor e defensora não pode ser remunerado por serviço algum. Então, se algum defensor, alguma defensora cobrar do cidadão, da cidadã, isso não acontece mais, né? Porque nós hoje em dia nós temos enfim, um salário, né, de igualdade com o judiciário, com o Ministério Público, mas se isso acontecer, essa pessoa deve procurar a corregedoria porque essa defensora está agindo de forma contrária à lei. Mas, então, assim, lembrando desse presentinho que eu recebi, desse perfume, eu defendi o filho de um cidadão que estava preso injustamente. Ele estava cumprindo medida de segurança, que é quando a pessoa não tem o discernimento ali para saber se o que ela está fazendo é certo ou errado. Então, essa pessoa estava cumprindo medida de segurança, estava recebendo um tratamento médico, hospitalar, psiquiátrico, numa unidade prisional. Isso é uma das maiores crueldades que eu vejo no sistema prisional, né? Quando eu atuava no sistema prisional. Ver uma pessoa que tem um problema psiquiátrico, um problema mental, né, tem sofrimento mental, ser tratada com uma pessoa que tem o pleno discernimento, né? E essa pessoa estava, então, numa unidade prisional comum, não estava recebendo tratamento médico adequado, e depois de muito trabalho, depois de entrar com o habeas corpus, etc., a gente conseguiu a soltura dessa pessoa. O pai dela ficou eternamente grato, foi me procurar nos dias seguintes, falou assim: Guilherme, isso aqui é um presentinho seu por você ter cuidado do meu filho, porque só você, no Estado, que teve essa digamos assim, né? Eu falo do Estado porque quando a pessoa está presa também ela é responsabilidade do Estado, né? Apesar do Estado esquecer isso muitas vezes. Mas você, no Estado, teve a capacidade de, né, você conseguiu, através da atuação da Defensoria Pública, tirar meu filho da unidade prisional, e hoje meu filho está livre. Então, lembrando, quando a gente lembra essas coisas, essas histórias, do atendimento, a pessoa completamente desamparada ali, te tratando com toda a educação do mundo, e você também, né, dar toda a educação do mundo a ela, todo o carinho, toda a escuta, enfim, isso não tem nada que pague. E por isso que eu digo que busca a Defensoria Pública, assim como eu, né, eu conheci várias pessoas vocacionadas que querem realmente mudar a vida do outro, né, querem poder ajudar o outro, ajudar o próximo em ser reconhecido como sujeito de direito no Estado. Então, tem casos que a gente realmente nunca esquece, e um deles foi esse. Você usa o perfume até hoje? Sim. Tem o cheiro da liberdade? Tem, exatamente. Boa relação, o cheiro da liberdade. Agora eu fiquei curiosa. Que perfume é esse? É um perfume do frasco preto, assim, Ele tem um cheiro bem cítrico, amadeirado. É mais amadeirado. E, assim, realmente eu lembro, assim, todo dia que eu uso o perfume dele, assim, tem realmente a gente poder ajudar o próximo, né? Uhum. Enfim, seja através da Defensoria Pública, seja através de trabalho voluntário, que também é um ótimo exemplo de como a gente pode fazer o bem, né? Que eu acho que no final das contas a gente está aqui para fazer o bem ao outro, né? A gente tem que sair daqui melhor do que entrou, então Sim. É tão bom quando a gente recebe o sorriso de alguém, um agradecimento, um abraço, né? Então, e pela Defensoria Pública a gente consegue fazer isso. Isso é brilhante, é um trabalho que, enfim, minha mãe e meu pai, que Deus os tenham, ficavam muito honrados de eu poder desenvolver isso. E eu estou muito feliz de ter falado com você, me emocionei aqui com a sua história e quero deixar para você que está nos ouvindo aí, ó, você que está nos vendo, Defensoria Pública, tem gente maravilhosa, esse fofo aí desse advogado, por exemplo. Se você está se sentindo injustiçado e não tem como recorrer, vá à Defensoria Pública, é de graça e tem gente bacana assim para te atender. Desiste não, viu? Vá procurar os seus direitos. Muito obrigada. Bênçãos do Pai Eterno para você.
Eu que agradeço, Cleide. Estou sempre à disposição, viu? Um abraço e, novamente, muito obrigado pelo convite. Imagina. Tchau, tchau.